Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aula de matemática 117, a gente agora vai continuar fazendo exercícios de aplicação das atividades 121 e 122 sobre comparação de frações com a unidade. Conseguiram fazer a atividade pós-videoaula? Onde vocês tinham que dizer quando a fração era menor do que a unidade, maior que a unidade ou igual à unidade, como que ela é representada. Conseguiram? A gente vai exercitar isso agora para a gente entender melhor, tá bom? Vamos lá. Lápis, borracha, bota o lapisinho de cor também aí, e livro 8, na página 62. Vamos lá. Bom, vamos lá, página 62. Vocês vão se deparar com esse exercício, com essa questão, tá? No meu caso aqui, já está pintado. Vocês vão pintar o de vocês aí, a cor que vocês quiserem. Diz assim, olha, juntamente com um colega de turma, não, junto com a professora, através da videoaula. Leia e faça com atenção o que se pede. Se necessário, volte ao texto teórico ou peça ajuda ao professor. Vamos lá. Letra A. A figura está repartida em partes iguais, certo? Quantas partes tem essa figura? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa figura inteira foi repartida em 5 partes iguais. Pinte todas as partes e depois complete as lacunas. Então, vocês vão pegar, vão pausar o vídeo, vão pintar aí todas essas partes da figura e depois voltem para continuar completando as lacunas abaixo, tá? Fizeram? Então, vamos lá. Essa figura está repartida em 5 partes. Completa aí com o seu grafite, lápis grafite. 5 partes iguais. Eu pintei... Quantas partes você pintou? Eu pintei 5 partes das 5, ou seja, 5 quintos. Ok? Era para pintar 5 partes dessas 5, ou seja, a figura toda. 5 quintos da figura, ou seja, a figura inteira. Logo, a fração, que fração é essa que a gente botou? 5 quintos corresponde a uma unidade. Então, como é que a gente diz? Que 5 quintos é igual a 1, ou a uma unidade inteira. Até aí tudo bem? Isso aí a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Então, essa fração que tem o numerador e o denominador iguais correspondem a uma unidade inteira. Ok? Letra B. Agora, essa figura que está repartida em 5 é a mesma figura, ela está repartida em 5, como lá na primeira, é a mesma figura. Só que agora vocês vão pintar 3 partes só da letra B. Então, vocês vão pintar 1, 2, 3 dessas 5. Ok? Pausem o vídeo, pintem e voltem para completar. Ok? Então, vamos lá. A figura está repartida em quantas partes? 5 partes. Eu pintei quantas dessas 5? Eu pintei 3 das 5. Então, 3 quintos é a fração que representa a parte pintada dessa figura, certo? Ou seja, menos que a figura inteira. Eu pintei menos do que a figura toda. Logo, a fração 3 quintos é menor que uma unidade. Se é menor, a gente vai representar com esse símbolo aqui. 3 quintos é menor do que uma unidade inteira. Uma unidade. Certo? Agora, a gente vai chegar na parte do maior, é o que a gente agora está vendo de diferente nesse conteúdo. Agora, vocês veem aqui, ó, 2 das figuras que nós vimos na A e na B, representadas aqui. São 2 figuras delas. As figuras estão repartidas em partes iguais, cada uma repartida em 5, igual às outras, só que ao invés de uma, tem 2. Ou seja, tem 2 unidades, mais do que uma, já começa por aí. Cada uma delas representa uma unidade.
pinte 8 partes, depois complete as lacunas. Então, se eu tiver que pintar 8 partes, eu vou ter que pintar uma unidade inteira mais 3 da outra. Eu vou ter que pintar mais de uma unidade. Então, parem aí, pintem e voltem. Ok? Vamos lá. Cada figura, ou seja, cada unidade, está repartida em quantas partes iguais? 5 partes iguais. Eu pintei quantas no total? 8, certo? Isto é, representei a fração, então se eu pintei 8 e cada uma tem 5, 8 quintos. Eu pintei 8 de 5 cada uma, na verdade. Então, 8 quintos. Isso me indica que eu precisei de mais de uma unidade. Eu tenho mais de uma unidade aqui para poder pintar os 8. A fração 8 quintos, ela é maior que uma unidade, porque ela precisou de outra. Então, 8 quintos é maior, ó, parte aberta para a quantidade maior, maior do que 1. Maior do que uma unidade inteira. Correto? Vamos para o número 2, página 63, olho vivo. Observe com atenção cada figura e escreva a fração que está representada pela parte colorida. Feito isso, assinale com um X a alternativa correta, que indica a comparação da fração com a unidade inteira. Se ela é menor do que a unidade inteira, se ela é maior do que uma unidade inteira ou se ela é igual, tá? Então, vamos lá. Fração representada aqui. Eu tenho 3 partes e eu pintei uma de 3. Então, qual é a fração? 1 de 3. 1 terço. Ela indica mais que uma unidade, menos que uma unidade ou uma unidade igualzinha. Essa parte pintada é menos do que uma unidade inteira. Então, menos que uma unidade. Tentem fazer as outras e depois voltem para conferir, para ver se vocês já estão entendendo bem. Tá bom? Parem aí. Fizeram? Vamos lá. Agora, eu não sei se eu estou na B, se eu vou para B ou se eu vou para C. Vamos ver aqui. Peraí, a B. Vamos para C, vamos para C. Eu tenho aqui 2 figuras inteiras. Cada uma está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 6 também embaixo. Então, cada uma está dividida em 12 partes. Nós pintamos, aqui tá, quer dizer, tá pintado, né? Está pintada 12 dessa e daqui tá pintada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pintada 8 aqui. Então, 12 mais 8... 12 mais 8, 20. Então, que fração está representada? Eu tenho a figura dividida em 12 e eu tenho 20 partes pintadas. Então, eu tenho 20, a fração é 20 dozeavos, certo? 12 partes. 12 representa as partes divididas e 20 a quantidade de partes pintadas. Ela indica mais de uma unidade, menos de uma unidade ou uma unidade. Teve que pintar. Para pintar 20, precisou de outra unidade. Então, é mais do que uma unidade. Certo? Aqui eu tenho, na letra B, 2 triângulos, cada um dividido em 3 partes. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4 partes pintadas. Então, qual é a fração? 1, 2, 3, 4 terços, porque 3 representa as partes divididas, que foram divididas cada triângulo, tá? Que foi dividido. Então, 4 terços. Indica mais de uma unidade, menos de uma unidade ou uma unidade? Mais de uma unidade. A gente tem 2 unidades para poder pintar os 4. E aqui eu tenho um círculo dividido em 8 partes, certo? E todas elas pintadas. Então, eu tenho 8 oitavos. Indica mais de uma unidade, menos que uma unidade ou uma unidade? Uma unidade. 8 oitavos é igual a uma unidade inteira, a gente já viu isso. Tá? Então, sempre que os dois forem iguais, representam uma unidade inteira. Página 64, número 3. A gente vai fazer agora para terminar a ABC, tá? Nesse exercício, você deverá representar nas figuras frações que indiquem uma unidade. Partes menores que uma unidade ou maiores que uma unidade.
Observe que haverá, em alguns casos, mais de uma possibilidade de respostas. Indique uma e depois compare sua resposta com os seus colegas. Não tem como a gente comparar, a gente vai fazer juntinhos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um retângulo que eu cobri, porque o meu já está pronto, pintado. Eu tenho que representar uma fração que indique exatamente uma unidade, ou seja, uma unidade inteira. Então, o que eu vou pintar aí? Eu acho que o de vocês também não está pintado. Bom, uma unidade inteira é uma figura dividida em 4 partes. Então, se eu tiver que pintar, vou ter que pintar todas as partes, certo? Então, as 4 partes deverão ser pintadas para ser uma unidade inteira. Qual é a fração que vai representar essa figura? 4 quartos, certo? Como se lê? 4 quartos. Moleza essa, hein? Letra B. Representar uma fração que indique menos que uma unidade. Então, uma possibilidade pode ser a seguinte: eu posso pintar uma parte. Se eu pintar uma parte, eu já estou representando uma unidade, ou menos que uma unidade. Agora, vocês podem pintar 2, 3, 4, só não pode pintá-la toda, tá? Se eu pintar uma parte das 8, a fração representada vai ser 1/8. Como eu vou ler? 1/8. Certo? E aqui eu vou ter que representar uma fração que indique mais de uma unidade. Já tem aí 2 imagens, né? 2 figuras, 2 retângulos divididos em 3 cada uma. Para eu indicar mais que uma unidade, eu vou ter que pintar uma unidade inteira e uma mais do que a outra, ou 2 ou 3, enfim. Se eu for representar essa quantidade, eu vou representar 4 e 4 terços. 4 numerador, 3 denominador, porque são 3 partes divididas. Se vocês botarem 2 pintadas, vão ter que ser 5 terços, tá? E como se lê? 4 terços. Ok, pessoal? Vocês vão ficar agora com os exercícios propostos da página 66. Depois vocês confiram no gabarito se vocês estão entendendo direitinho e depois vocês me dão um retorno lá na aula ao vivo, tá bom? Se tiver qualquer dúvida. Um beijo e até a próxima videoaula.